O ano de 1929 pode ser considerado o marco de uma das maiores crises da história do capitalismo. Foi o ano em que os Estados Unidos foram abalados por uma grave crise econômica que repercutiu o mundo inteiro. Durante a Primeira Guerra Mundial, 1914 e 1918, os Estados Unidos foram os principais fornecedores dos países europeus, exportando grandes quantidades de produtos industrializados, alimentos e capitais, sob a forma de empréstimos. No pós-guerra, os Estados Unidos tornaram-se a maior potência econômica do mundo. Em 1920, a indústria norte-americana produzia quase 50% de toda a produção industrial do mundo. Por quase toda a década de 20, a prosperidade econômica gerou nos norte-americanos um clima de grande euforia e de consumo desenfreado, gerando o modo de vida americano como um modelo de progresso. Viver bem significa consumir cada vez mais. No final da década de 20, as indústrias norte-americanas atingiram um ritmo de produção muito maior do que a sua demanda por seus produtos, assim gerando uma crise de superprodução. Em 1929, os Estados Unidos conhecerão uma profunda crise econômica, com a queda da Bolsa de Valores de Nova York, que gerou uma grave crise interna, um alto índice de desemprego e que acabou afetando vários países do mundo. Os países europeus lutavam com dificuldade para reconstruir a Europa, arrasada pela guerra. À medida que a reconstrução da Europa foi reorganizando, Inglaterra, Alemanha e França procuravam utilizar seus parques industriais e tomaram uma série de medidas protecionistas para reproduzir as importações norte-americanas. Ao se aproximar do ano de 1929, os Estados Unidos produziam uma enorme quantidade de mercadorias, para as quais não existiam compradores. Os preços das mercadorias despencavam e, mesmo assim, não encontravam consumidores, porque os trabalhadores recebiam baixos salários e não tinham recursos para comprar muitos produtos. Os industriais perceberam, então, a necessidade de reduzir o ritmo de produção. Para isso, precisavam diminuir milhões de trabalhadores. No decorrer da crise, o número de desempregados nos Estados Unidos atingiu mais de 15 milhões de pessoas. A agricultura também enfrentava dificuldades devido à sobreprodução. Os fazendeiros norte-americanos foram obrigados a pagar altas taxas para armazenar seus produtos agrícolas e para evitar a queda do preço dos alimentos no mercado inteiro. Mas simplesmente a existência desses estoques provocou o barateamento do gênero de primeira necessidade. Muitos fazendeiros endividados junto aos bancos foram obrigados a entregar-lhes suas propriedades em pagamento da dívida. A superprodução provocada pelo subconsumo, a queda geral dos preços e a especulação gerando uma crise sem precedentes, a quebra da Bolsa de Valores foi o início da Grande Depressão. O governo procurava manter a ilusão que é tudo bem, para com isso criar novas oportunidades de negócios fáceis. Membros do governo político e outras pessoas influentes, através dos jornais e rádio, mantinham a imagem de prosperidade. As manifestações dos desempregos e as greves por melhores salários eram reprimidas como violência. A crise atingiu o mercado de ações em 24 de outubro de 1929, a Quinta-feira Negra. Ocorreu a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Era na Bolsa de Valores que as grandes empresas americanas negociavam suas ações. Com a crise, muitas empresas foram à falência e o valor das suas ações caíram dia após dia. A desvalorização refletia a estagnação do parque industrial norte-americano, cujas empresas faliam cada vez mais. Bancos faliam e milhões de trabalhadores americanos perderam seus empregos. A quebra da Bolsa de Valores de Nova York repercutiu na maioria dos países capitalistas. Muitas pessoas perderam grandes somas de dinheiro, com isso sob pânico e desespero, tendo até suicídios. O desemprego aumentou em todo o país. A miséria atingiu grande parte da população, com a crise em 1929 e 1932.
A produção industrial americana foi reduzida em 54%, 13 milhões de desempregados. Em outubro de 1933, representava 20% da população economicamente ativa do país. Na América Latina, a repercussão da crise foi muito grande, pois os países forneciam basicamente produtos agrícolas e matérias-primas aos Estados Unidos. Com a crise, os Estados Unidos reduziam as compras que fazia desses países, com menos dinheiro. Os países latino-americanos deixaram de investir, gerando com isso desemprego e miséria. O Brasil também foi afetado pela crise de 1929. O café era o principal produto de exportação brasileiro e os Estados Unidos o nosso principal comprador. Por causa da crise, os Estados Unidos diminuiu suas compras de café, provocando o aumento de estoque do produto brasileiro. Para reverter a crise, o democrata Franklin Delano Roosevelt, eleito presidente dos Estados Unidos em 1932, adotou uma série de medidas socioeconômicas para recuperar a economia norte-americana. A nova política econômica ficou conhecida como New Deal. O New Deal é um programa misto que procurava conciliar as leis de mercado e respeito pela iniciativa privada com a intervenção do Estado em vários setores da economia. O Estado passou a intervir fortemente na economia. A solução foi abandonar o liberalismo econômico. Começava uma nova fase de capitalismo, chamado capitalismo monopolista do Estado. A política do New Deal não alcançou todo o sucesso esperado, mas conseguiu dar uma controlada no lado mais terrível da crise. Com essas e outras medidas da economia, começou-se a recuperar-se somente na Segunda Guerra Mundial. Criaria condições para um novo impulso econômico dos Estados Unidos, pois a produção de armamentos aumentou o número de empregos e possibilitou grandes lucros às empresas.